Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Marcelo Faisal. Ele é paisagista, arquiteto e engenheiro agrônomo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Estou bem-vindo, me senti acolhido aqui pelo cenário, pelo capricho e pelo amor à natureza. Obrigada. Quando começou o seu trabalho? Olha, meu trabalho começou espontaneamente como jardineiro, paisagista futuramente, porque realmente houve uma hierarquia de carreira. Eu comecei executando o jardim, porque eu não tinha conhecimento de projeto, mas também tinha muito conhecimento de planta. Por ser agrônomo, trabalhando na fazenda, eu acabei tendo a oportunidade de fazer um estágio em São Paulo e fiz uma cabine BDN, banco dia e noite. Foi uma coisa muito engraçada também no meu bairro, que era uma cabine de 24 horas de tirar dinheiro, que tinha os jardinzinhos antigamente. E daquilo rolou uma série de outras cabines, de um banco poderoso que estava naquela fase ainda inicial. E você sempre teve esse amor pela natureza? Eu sempre gostei da natureza, independente dela ser verde ou azul. Porque a natureza azul são os mares, que eu sou apaixonado. Inclusive, minha vocação como paisagista é muito mais para jardim tropical, para jardim de praia, do que para jardim temperado. Mas, de qualquer maneira, eu sempre fui muito fixado, muito ligado à natureza. E achei que encontrei o caminho certo. Sustentabilidade é uma coisa que sempre esteve envolvida? Espontaneamente, as coisas para mim são intuitivas, muito mais do que premeditadas. Eu vim de família muito simples e, logicamente, isso me fez ser sempre econômico. Sempre pensei em baixos custos e baixos orçamentos. E os meus jardins começaram a ganhar uma certa masculinidade. São jardins agressivos, de pontas e que precisam pouca água. Somado à minha vida no Rio de Janeiro, de frente da praia, que as plantas precisam aguentar maresias, o conceito de sustentabilidade ele foi nascendo espontaneamente. Porque o que é fazer um jardim sustentável? É fazer um jardim que precise de pouca água, plantar plantas que se adaptem ao local, que precisem de poucas podas, de pouca manutenção. E naturalmente isso foi formando a minha referência de vida, a escola, o ambiente, Rio de Janeiro, tudo isso formou um jardim que eu diria ser um jardim resistente e sustentável. O que são jardins funcionais? Eu digo que eu faço jardins funcionais. Qual o teu estilo? Eu falei, meu jardim é funcional, ou seja, antes de ser belo ele tem que funcionar. Então eu digo, meus jardins funcionam, dão certo em clima, em manutenção, em espaço, em luz, em todas as questões para que um jardim seja feliz. Não adianta fazer um jardim bonito, maravilhoso, que ele não vai dar certo, ele não vai funcionar. De que forma ele pode ser sustentável? Funcionando ele já é sustentável, diminuindo a necessidade de água mais ainda, e diminuindo a necessidade de manutenções, podas e outros controles de pragas e doenças. Essa necessidade de água, ela pode ser feita com alguma cisterna? Como que você entende essa não necessidade de água? A utilização... Não gaste para regar... a utilização de plantas mais resistentes, que precisem de menos água. Jardins áridos, semiáridos. Tem um exemplo típico de um trabalho que está ganhando proporção na cidade, que é a Berrini, que eu sugiro até um dia a gente poder ir lá fazer essa pauta. E a gente vai mostrar essa interação entre natureza e meio e sociedade, que é muito difícil. O ser humano destrói mesmo, ele não tem cultura de preservação. E a gente vai sinalizando, botando fitas zebradas para criar circulações. A gente está educando a circulação do pedestre, com muita dificuldade, mas o trabalho está dando certo. E também porque a gente está usando plantas resistentes. A gente está usando plantas que aguentem ficar 3, 4, 5 dias sem água. No quinto, sexto dia a gente é obrigado a molhar para preservar o que está lá. Mas... porque para começar um jardim ele precisa de muito cuidado, né? Exatamente. A implantação dele inicial, ela precisa de muita água. Mas a gente já faz precisar menos. Diminui o valor também, né? Não só o trabalho, mas o valor de investimento inicial. Não, isso é uma conta muito interessante. Há quem faça jardim pensando só com o dinheiro. Há quem faça jardim pensando com baixo orçamento. Os projetos mais criativos são os que vencem os menores orçamentos.
Quanto mais dinheiro você tem, menos você é criativo. É verdade. Porque você não precisa pensar. Você joga um monte de acervo que você tem na cabeça, que esteticamente você gosta, isso faz aquele mosaico. Quando você não tem orçamento, você precisa olhar para o projeto e falar, o que eu faço para vencer isso aqui? Aí dá para surgem fazer as uma boas ideias. coisa com baixo custo Sempre. E maravilhosa, com a qualidade. Eu sou baixo custo e efeito estético imediato. Né? Imediato, vamos entender bem, um jardim não nasce pronto. Ele precisa de pelo menos um ano para poder dar a resposta que a gente visualiza como profissional. O mercado é aflito, ansioso, quer a resposta imediata. É chato lidar com essa ansiedade do cliente. Mas eu acho que o trabalho que você faz junto ao cliente é fundamental para educar ele também a entender que aquilo é uma natureza, que aquilo é vivo e que vai evoluir, mas que tem um projeto. Dá para fazer algum projeto de paisagismo em apartamento? Dá. Um lugar bem pequenininho, não precisa ser, né? Só Não falamos em projeto, né? Nós falamos em alguma intervenção verde. Distribuir alguns vasos estrategicamente. Hoje em dia nós temos os painéis verdes automatizados que também simplificam a vida. Quando o cliente não tem espaço e tem uma parede cega ali, você bota um quadrinho verde. Eu acho que o verde hoje está na alma das pessoas, é uma coisa impressionante. Dizem que família sem criança é que nem casa sem jardim. E eu acho que um verdinho humaniza bastante, nem que seja... Gostei da frase. Nem que seja um vaso de mesa. Nem que seja um galho verde na água, isso já é bem interessante. Qual a importância da manutenção correta em um jardim sustentável? Você pode perder todo o trabalho que fez? A manutenção é a alma do jardim, né? O que deixa ele bonito, o que deixa ele dando flor, fruto, enfim. Não existe jardins sem manutenções. O que a gente se preocupa é baixar a manutenção, porque cada vez mais é difícil você conseguir mão de obra para fazer essas manutenções. Qual o tipo dessas ações de manutenção? Podas de limpeza, eventuais pulverizações, por mais que a gente não queira, a natureza tem seus pulgões, tem seus besouros, tem seus ácaros, então a gente tem que estar atento a isso tudo. Uma planta contaminada, ela realmente vai definhando, ela não morre, mas definha e chega num estado que você fala, puxa, já não quero mais. Não vale a pena o investimento para recuperar isso. Ou seja, então você tem que estar atento. Primeiro, fiscalizações visuais mesmo, de semana em semana, dar uma olhada para ver se tem algum bichinho dentro da planta, se tem folha comida, se está com alguma ferrugem ou algum pulgão branco. Então, uma delas é essa. A manutenção mais importante é a água, né? Sem água as plantas não sobrevivem. Um jardim sustentável é de menor manutenção. Isso restringe as possibilidades dos clientes? Não é que restringe, você faz uma opção de trabalho. Eu acho que você não vai ficar... Mas ainda sobram muitas opções. Muitas. A natureza foi... Ela é incrível. Né? Superior a todas as adversidades. Essa capacidade que a natureza tem de sobrevivência e de recomposição já mostra a capacidade dela se adaptar e a diversidade dela a todos os climas, né? Então não é que a gente fique mais limitado. Você desenvolve uma linguagem e vai tentando absorver novos materiais, novas espécies, novas plantas. Existe hoje na realidade uma preocupação muito grande no sentido de plantar espécies nativas. A gente não tem cultura de espécies nativas no Brasil. A nossa colonização, diversificada da forma como foi, fez com que cada um desses colonizadores trouxesse um pouquinho da sua natureza lá da onde eles vieram, para o Brasil. A gente acha o exótico muito legal, né? O exótico, ninguém para pensar o que é nativo e o que é exótico. 100% do nosso paisagismo praticamente é exótico. É mesmo? Vai, 90%. Só que agora as preocupações com as árvores, pelo menos, passou a ser muito importante. Foi muito oportuno eles forçarem pelo menos a utilização das árvores nativas, que tem um efeito muito positivo no processo de recuperação de ave e fauna. É verdade. Então, nesse sentido, já foi um ganho muito grande. Quanto aos nossos arbustos ornamentais, a gente ainda está engatinhando para poder conseguir fazer um jardim 100% nativo. Você é a favor dos telhados verdes? Muito. Tenho um telhado verde. Você tem? Tenho.
as pessoas não entendem o conceito do telhado verde. Se todas as coberturas tivessem telhado verde, nós diminuiríamos a velocidade de absorção da água. Por quê? Como não se tem telhado verde, o que chove vai para o asfalto, ou por uma calha ou por queda imediata. Se os telhados verdes estivessem dominando, a chuva que cairia em todos os telhados verdes diminuiriam essa velocidade entre queda e rio, diminuindo as enchentes. Então, além de criar um conforto térmico, que a gente sabe dentro das casas, que diminui também o consumo de energia. Você dá consultoria para telhado verde? Você faz um projeto também para telhado verde? O telhado verde não tem segredo. É um jardim sobre laje. Drenagem, manta, terra e cobertura verde. Não é barato. Não é barato. A gente tem um problema que se chama impermeabilização, que vence com o prazo, com o tempo. Isso é muito delicado nos telhados verdes. As pessoas evitam fazer telhado verde com medo da infiltração que pode ter. E essas infiltrações, logicamente, estão sobre laje, e isso cai direto sobre a casa. Mas as nossas tecnologias estão vencendo cada vez mais esses problemas que a gente viveu de impermeabilização. A nossa construção civil, ela é muito jovem, né? Se você quiser entender a nossa tecnologia, ela evoluiu nos últimos 15, 20 anos, como no primeiro mundo. Você vai para o mundo afora, você vê obras gigantescas, impecáveis, e a velocidade, a logística de construção é outra. Nós estamos adquirindo essa performance construtiva. Vamos falar do seu livro. Quando que você teve a sacada de fazer o livro? Olha, dizem que precisamos ter um filho. É verdade. Plantar uma árvore, isso eu plantei algumas. Você já fez muito, né? E escrever um livro. Aos 50 anos eu me senti, mais do que nunca, nesse desejo de completar um ciclo. Eu não digo que é um livro, é um ensaio editorial. Eu talvez muita inspiração para escrever, me senti muito seguro do que eu estava escrevendo, da minha história. Foi uma linha do tempo muito interessante, onde eu fiz um update da minha vida mesmo. Eu trouxe... Foi uma terapia. Com qual intuito ele foi escrito? Para que as pessoas vejam as possibilidades, isso também... Não, é um pouco de prazer, de realização, um pouco de vaidade de escrever um livro. Qual o projeto mais famoso que você fez? Foi o da Berrini? Não foi o da Berrini, mas eu vou te dizer que é um dos trabalhos que mais me importa. O da Berrini, o da Praça Pan-Americana. E talvez o que tenha dado muita repercussão foi o do Rock in Rio, ano passado. Que legal. Que foi um trabalho muito mais do que de paisagismo. Foi um trabalho de ambientação, de decoração, camarins, lounges. Enfim, foi um mega projeto, uma dedicação intensa mesmo, um projeto gigantesco e que eu acho que acabou indo para o mundo inteiro, porque o Rock in Rio tem uma pegada mundial. Ele envolve muita cultura, muito país, muita gente de todos os cantos do mundo. E eu curti bastante fazer esse trabalho do Rock in Rio. Legal. Para finalizar, Marcelo, qual a dica que você dá para as pessoas que estão em casa e que querem fazer um jardim? Primeiro, contratar um profissional. Eu acho que vai sempre fundamental, né? Vai sempre bem-vindo ter a orientação. E segundo, gostar de jardim. Porque também não adianta contratar um profissional e não ter vínculo e depois não dar a continuidade. Porque realmente é o que eu digo, a alma de um jardim está na sua manutenção. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te entrevistar aqui. Parabéns pelo seu trabalho lindo. Parabéns pelo livro. E quando você tiver o próximo, está convidado. Eu quero deixar uma dedicatória aqui para vocês. Aos fiscais da natureza. Legal. Muito bom. Obrigado também. Obrigada. Valeu. Tá aqui, ó, gente. Meu autógrafo mostrar, né? Dedicatória, nada de autógrafo. É um autógrafo. Aos fiscais da natureza, parceira nesta fotossíntese. Legal, muito obrigada, Marcelo. Que é isso, eu que agradeço. Obrigada a vocês também que assistiram o programa. Entrem no site fiscaisdanatureza.com.br. Lá tem essa e muitas outras entrevistas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.